Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Que a paz do Senhor Jesus vá a teu encontro. Eu sou Gisele Santana e este é o canal Experiências Espirituais e Sobrenaturais. Eu estarei compartilhando neste momento, aproveitando o vídeo de apresentação, já dividindo o primeiro testemunho. É claro, quero que você curte e goste e compartilhe. Contando um testemunho que aconteceu quando eu era ainda criança. Mas eu lembro como se fosse o dia de hoje. Está muito vivo, presente na minha vida ainda. Quando eu lembro, ainda me emociono. Porque foi muito, muito real. E este testemunho não estava sozinha. Eu estava com um irmão mais novo do que eu. Para vocês entenderem um pouco da minha história, eu vim de uma família muito humilde, muito simples mesmo, em todos os sentidos. Nesta época, meu pai era caseiro de uma chácara. E além de ser caseiro de chácara, ele também era pastor do vilarejo daquela região. Tive uma infância muito boa, graças a Deus, sendo discipulado pelos nossos pais, minha mãe, meu pai, e graças a Deus não tínhamos dinheiro, mas tínhamos uma paz muito grande, uma tranquilidade muito grande, e Deus sempre reinou na nossa casa. Nesta época, meus pais eram caseiros numa chácara, como eu disse. E eu e meu irmão mais novo adoecemos. Só que não recebemos nenhum diagnóstico, porque a dificuldade de ter médico na região era muito grande. Para você pedir uma ajuda médica, você tinha que andar mais ou menos uns 10 quilômetros para chegar numa estrada muito isolada e ali depender de caronas, da vontade, a boa vontade de alguém, te dar uma carona e conduzir até o centro da cidade, e ali você ia procurar algum recurso. Era mais ou menos isso. Então, assim, eu não sei te dizer um diagnóstico, porque a gente não recebeu um diagnóstico médico. Mas chegou num ponto que as medicações caseiras da minha mãe não resolvia mais. E a gente caiu de cama mesmo. Chegou num ponto que era febrão alto, dores musculares, a gente não levantava, conseguia levantar da cama. Criança sem comer, sem hidratar, sabe? Então, assim, chegou num ponto que eu lembro de mim. Ouvia voz bem de longe. A garganta tinha se fechado, não conseguia falar. O meu corpo, e o meu irmão também, ele fala dos mesmos sintomas, parecia um chumbo na cama. A gente não conseguia, gente, de verdade, mexer um dedinho do pé, da mão, não conseguia. E isso foi se agravando, isso eu percebi, que a minha mãe ficou muito preocupada, começou a fugir do controle. Ela estava se completando uma semana. Nós estávamos de cama, não comíamos, não bebíamos, não mexíamos nada do corpo, a não ser o olho, virada para um lado, virada para o outro. Então o que a minha mãe fez? Ela colocou a gente num quarto só, eu deitado numa cama, meu irmão deitado em outra cama. E ficamos ali imóveis. E minha mãe via-se um ar de preocupação. Eu lembro que foi num sábado, tinha completado 7 dias que a gente estava naquela situação. E as coisas já saindo do controle mesmo. E já tinha assim, tava anoitecendo, porque foi um horário que meu pai, ele saiu na frente para ir para a igreja, pastorear o local onde ele era pastor. E minha mãe ainda ficou ali ainda, tentando fazer alguma coisa pela gente. E ela chegou perto da minha cama, assim, do lado eu lembro. E ela falou assim pra mim: seu pai já foi na igreja?
eu vou na igreja também. Eu só dei um sinal com o meu olho que eu tinha entendido o que ela falou e que ela podia ir. E ela falou assim ainda, eu vou para a igreja e vou trancar a porta da casa. E pode ter certeza que Jesus vem curar vocês. E eu recebi aquilo, acreditei, era criança, mas acreditei naquilo. Passado algum tempo, eu não sei te dizer quanto tempo, a igreja não era longe dali. A igreja era só subir um morro, uma ruinha, a chácara, a gente morava no final de uma rua. Então era só subir aquele morro e a igreja já estava logo ali, não era longe. Caminhando, uns 5 minutinhos a 8 minutinhos por aí, chutando, era perto a igreja. Sei que demorou um pouco, não lembro como diz. De repente, o sobrenatural começou a acontecer dentro da nossa casa, do meu quarto onde estava com meu irmão. A gente começou a ouvir uma música. E aquela música veio aumentando, aumentando. E a gente não sabia de onde que era, mas foi assim tão real. A gente percebeu que era uma orquestra imensa. Veio, entrou no nosso quarto, parecia que a gente entrou em outra dimensão. Só que a gente nem se ligou do que era real. Mas a música entrou com tanta potência naquele quarto, a orquestra. E a melodia era a melodia 15 da harpa cristã. O número 15 da harpa cristã. E a gente conhecia essa melodia. E quando aquela música tomou conta do nosso quarto ali, onde nós estávamos, e eu e meu irmão já entendia um pouquinho de música, porque a gente veio de uma família de músico, de maestro, a igreja já tinha essa interação de banda, orquestra, coral, então assim, a gente tinha um pouquinho. E a gente viu que era muito lindo aquilo, muito, muito lindo. A gente não via nada, era audível, muito, muito assim. Parece que desceu uma orquestra, só que a gente não via essa orquestra tocando a melodia 15 da harpa. E simultaneamente, eu e meu irmão, ao mesmo tempo, pulamos da cama e sentamos na cama. E ele dizia assim pra mim, você tá me ouvindo? E eu também, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? A gente ficou minutos ali questionando, certeza que você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Aí na inocência ainda de criança, eu falei assim, olha, tem visita na igreja, e a gente tá aqui, olha que orquestra, que som bonito, você tá ouvindo essa música? E o meu irmão falou assim, eu estou ouvindo, você também tá ouvindo? Então tem visita na igreja, então vamos pra lá. E meu irmão ficou sentado, assim, extasiado com aquilo, era muito, muito lindo mesmo. E eu saí correndo do quarto, atravessei a casa pra sair, que eu queria ir pra igreja também. Aí cheguei, notei, vi que tava fechado, tava tudo fechado, as portas. Eu lembrei que minha mãe tinha avisado. Voltei pra cama, eu falei assim pro meu irmão, nossa, hoje tem visita na igreja, a gente tá aqui sentado, ouvindo essa música, eu queria tanto ver. Aí onde eu lembrei que do meu lado da minha cama tinha uma janela. Pulei a janela, pulei a cerca da chácara e subi o morro e fui querer ver quem estava na igreja. Eu queria ver aquela orquestra de perto, tocando. Quando eu cheguei na igreja, fui aproximando da igreja, já vi algo diferente, porque não tinha movimentação nenhuma, não tinha um carro sequer. Não vi nada diferente. Ainda eu olhei, cheguei mais próximo, eu vi a porta aberta, eu cheguei a ver o meu pai no púlpito, orando de mãos para cima, e alguns irmãos dentro da igreja, mais ou menos assim, mais uns 4, 5 pessoas com meu pai, contando com meu pai. Estavam todos em pé e orando.
E eu notei que aquela música não vinha de dentro da igreja. Aquela música ficou para trás. Eu ainda escutava a música, mas assim, ela ficou meio distante. Voltei correndo de novo. Olhei a vizinhança para ver se não tinha algo diferente na vizinhança. Aquele silêncio total na vizinhança. Não tinha nada. Pulei de novo, voltei para casa de novo, sentei na cama e falava pro meu irmão, não é na igreja essa música não tá vindo da igreja. E quando eu tentava falar com meu irmão ainda assim, pasmo, extasiado ainda com a música. Ele fazia com a mãozinha assim, pausa, e falava para mim, deixa eu ouvir. Aí eu falei, eu também estou ouvindo, você continua ouvindo a música? Ele falava que estava ouvindo a música e nós ouvimos a música e ficamos então ali quietinhos, ouvindo aquela música. Amados, até então eu nem tinha notado nada, só estava ouvindo o som daquela melodia maravilhosa 15 da harpa cristã. Foi quando aquela música foi encerrando. E quando encerrou a música, de repente, uma voz começou a falar com a gente. Era uma voz de autoridade e ao mesmo tempo de amor. Era uma voz que não nos causava medo. Quando essa voz começou a falar, a impressão que o céu descortinava, a impressão que todo o ser, a natureza, parece que se inclinava diante dessa voz. E essa voz começou a dizer: eu sou Deus, o Deus de seus pais e pai dos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Não temas, eu os curo. Amados, até este momento, quando ele falou em cura, que a gente foi notar que nós estávamos sentados. Eu já tinha pulado da minha cama, já tinha ido até a igreja, que nós tínhamos conversado um com o outro, estávamos extasiados com aquela música, e nós já conhecíamos, sabíamos da história de Deus, de Abraão, Isaque e Jacó. E quando ele se apresentou dessa forma para a gente, nós ficamos parados, muito maravilhados no momento, ouvindo o que ele tinha para nós. Eu lembro que essa apresentação foi muito forte para a minha vida, para a vida do meu irmão também. E ele nos falou algo a mais, em particular, simultaneamente para mim e para o meu irmão, que foi cortado assim da nossa memória. É a única coisa forte que a gente lembra foi a apresentação dele. E quando ele disse, deixo a minha paz. Quando ele se apresentou como Deus, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Isso marcou as nossas vidas. Marcou a nossa vida até hoje. Que nós vimos, entendemos que o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó não era uma historinha que meus pais haviam nos contado da Bíblia. Era real. Ele se apresentou real em nossas vidas. E quando, eu lembro muito bem, quando ele terminou de falar, deixo a minha paz, parece que fechou uma dimensão grande assim, sabe? Parece que a gente tinha entrado em outro plano espiritual, assim, algo assim que eu não sei explicar, algo sobrenatural. E a gente ainda maravilhado com a situação, e meu irmão falou assim, você ouviu o que ele falou? E eu falando a mesma coisa, você também ouviu
Ele se identificou como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou isso para você e meu irmão confirmando, falou isso para mim. E ele falou algo na minha vida, e quando a gente foi descrever aquela parte que foi cortada, ele também falou algo na minha vida, mas eu não consigo lembrar. Só sei que ele disse que me amava e me escolheu para algo, para um propósito, mas não consigo lembrar o que é. E assim, as nossas conversas foram muito incomum. A gente ouviu simultaneamente a presença de Deus, a voz dele, e sentimos ele ali. E quando terminou tudo aquilo, aí sentimos fome, que fomos curados no momento, naquela hora. Aí meu irmão disse, eu estou com fome, eu também estou com fome, e fomos correndo para a cozinha. E comemos o que tinha ali, e assim que a minha mãe chegou, aí os dois empolgados, mãe, Jesus veio aqui, Deus veio, nos visitou, mãe, a gente ouviu, e repetimos tudo aquilo que compartilhei com você neste momento. E minha mãe, num sorriso, ela diz assim pra gente, eu sabia que ele ia vir curar vocês. Eu sabia, porque eu fui lá pedir oração da igreja e sabia que ele ia vir aqui visitar vocês e curar, porque eu não sabia mais o que fazer. Então esse foi a primeira experiência. E que isso edifique a sua vida. Não sei a situação que você passa no momento. Ele é o Deus que ainda trabalha por nós. Independente da situação, independente da circunstância, Ele é Deus. E deixa Ele agir, é do jeito dele, é da maneira dele. Quem surpreende, nos surpreende é Deus. A gente jamais vai surpreender Ele. É Ele que nos surpreende. E fique com essa experiência para o vídeo não ficar muito longo. E que Deus continue abençoando. E até o próximo vídeo.